Olá, tudo bem? Eu sou Flávio Mendes, psicólogo psicanalista. Seja bem-vinda, bem-vindo a esse novo episódio do Momentos Clínicos, que é um projeto de aproveitar esse momento para poder refletir sobre as memórias que vão surgindo a respeito da clínica. Portanto, momentos clínicos aí juntando esse momento de memória acerca da clínica. É um momento que eu acho importante, interessante, para poder resgatar algumas questões de um percurso que eu venho fazendo, né, de uma história de trabalhos e de questões que vão surgindo de fato a respeito do trabalho com a clínica como um todo. E o tema que eu fiquei pensando desde a última vez para esse episódio foi a questão do sofrimento. Escutar o sofrimento é fácil? Não, não é fácil escutar o sofrimento. E eu acho, inclusive, que é exatamente o contrário. É muito difícil. A gente não nasce sabendo, não necessariamente a gente tem uma cultura, de fato a gente não tem uma cultura voltada para o acolhimento do sofrimento, para a escuta do sofrimento. A gente tem, na verdade, uma cultura marcada por um ideal de felicidade muito grande, portanto, por um apagamento, por um esquecimento, por um desprezo do sofrimento e um sentido voltado muito grande para a busca de uma felicidade que é um ideal inalcançável e, portanto, fonte de mais sofrimento, né? E aí eu acho interessante trazer esse tema porque todos nós sofremos, todos nós temos os nossos momentos ou percursos de sofrimento, ou vemos ou passamos, etc., mas cada um tem seu exemplo de uma situação que passou acerca do sofrimento. E eu gostaria de pensar um pouco a respeito desse tema, falando assim, digamos que o sofrimento seja uma substância. Por que uma substância? De que forma eu estou pensando isso? Para a gente tentar entender de uma outra maneira, né? Digamos que o sofrimento seja, tal como a gente diz que tem nossa substância corpórea, nosso corpo físico, né? Essa substância, e como a gente pensa que, sei lá, a gente tem nossa substância mental, nosso pensamento, tanto que às vezes a gente diz assim, eu não estou conseguindo parar de pensar, e a gente fica fritando na cama, tentando parar de pensar, e pensa para parar de pensar e não consegue, ou seja, tem uma substância pensante aí funcionando, tanto que ela nos traz sonhos, etc. Digamos que também existe uma substância sofrente, uma substância que é o sofrimento, né? Nesse sentido, é uma substância sem muita forma, que na verdade é essa coisa amorfa, né? Sem forma, sem uma organização, e que nos pressiona, que nos machuca, que nos corrói muitas vezes, né? E que muitas vezes, diante dele, o que a gente tem é uma tentativa louca de colocar debaixo do tapete, de tirar de perto, de extirpá-lo, né? De tirar de nossa experiência. Tanto que é isso que a gente costuma fazer com as pessoas no cotidiano, né? A gente está vendo alguém em sofrimento, a gente fala, para com isso, você é uma pessoa legal, você é bonita, você é inteligente, ou você tem um bom trabalho, você tem sua família, você não tem motivo para sofrer. Como se bastasse com que a gente falasse isso conscientemente para que essa substância sofrente, esse sofrimento que está lá se colocando para a gente, sumisse. Da mesma forma a gente faz com pessoas que estão no estado depressivo, né, e fala, isso é preguiça, vai trabalhar, vai arranjar um emprego, vai fazer outra coisa, acorda cedo, vai para a rua, vai malhar, enfim. A gente tenta fazer com que a pessoa saia e abra mão desse sofrimento como se ele fosse uma coisa simples, como se ele fosse algo palpável. E sofrimento não é nada disso, né? Na verdade, se eu for pensar, o sofrimento é uma substância que cada um vivencia, que não tem forma, e ainda assim, principalmente por conta disso, nos machuca, nos fere bastante. E o que eu acho importante, antes de caminhar um pouco mais, é como que a gente não escuta o sofrimento. No lugar de escutar o sofrimento, o que a gente faz é fazer o outro, ou fazer a gente mesmo, né? Forçar alguma outra coisa com esse sofrimento. Mas a gente não escuta ele. Porque quando a gente está escutando alguém em sofrimento, imediatamente a gente já quer dizer alguma coisa para que esse sofrimento apazigue, né? Mas não é assim que funciona. Porque para escutar o sofrimento, a gente tem que deixar esse sofrimento ser conduzido para uma outra dimensão. E é esse o ponto que eu acho legal de poder pensar isso nesse episódio dos Mementos, que é o seguinte:
tudo o que a gente pode fazer com o sofrimento, enquanto uma substância, né, como eu estou dizendo, é dar a ele uma forma nova, dar a ele um novo destino. Então, por exemplo, falar para alguém do sofrimento apazigua o sofrimento, porque eu estou dando uma nova forma para esse sofrimento. Eu estou dando palavras para expressar esse sentimento. E as palavras organizam esse sofrimento de uma forma mais linear, de maneira tal que a gente consiga sair dessa massa. É como se a gente tivesse com uma... Você talvez não saiba disso, como é que é para você, mas talvez você está lá diante de alguém que está fazendo um jarro de barro. E ele tem uma massa na frente dele, tem uma substância na frente dele, e ele vai fazendo os contornos, e ele vai fazendo um movimento para dar forma para essa massa. E isso vira algo novo. Você está lá diante da pessoa que está com a areia que foi aquecida e se transformou em algo que, quando ele vai colocando vento ali, isso vai ganhando uma forma e vai se transformando num vidro. Ou seja, aquela substância, né? Aquela massa de modelar, aquela amoeba, né? Ela está ganhando uma outra forma. E aí uma delas é falar dele, para que alguém possa escutar isso. E que as palavras organizem esse sofrimento, deem forma para ele. Mas também escrever serve muito bem. Porque tem uma folha de papel, eu estou usando as mãos, né? Eu estou ali transformando aquele sofrimento em palavras que eu possa registrar em algum lugar, depois eu jogo fora, enfim. A arte, né? Que eu estou fazendo com que aquele sofrimento ganhe a forma de uma imagem, num quadro, numa pintura, num crochê, em alguma outra coisa. Não é só fazer por fazer, mas é fazer entendendo que aquilo pode representar esse sofrimento, que aquilo pode dar uma forma para esse sofrimento. A dança, que é uma forma de contornar esse sofrimento com o próprio corpo, né? Expressando na dança, expressando em contato com o outro. Então são várias as possibilidades de conseguirmos, né, escutar esse sofrimento, dando-lhe uma forma. E eu fico resgatando algumas coisas ao longo do meu percurso, que eu acho que eu trazendo aqui pode ajudar a pensar nisso, que diz respeito a como lidar um pouco com esse sofrimento, né? Eu lembro de há bastante tempo, isso não é de agora, um momento que eu estava trabalhando em um dos serviços e nessa circunstância fazíamos um trabalho em grupo, eu, uma assistente social bastante envolvida, assim, uma parceira de trabalho. Os assistentes sociais são pessoas maravilhosas, então meu abraço aos colegas, assistentes sociais com quem eu trabalhei, às colegas e aos colegas enfermeiros e técnicos de enfermagem, médicos, mas em especial aos assistentes sociais, porque eles são a grande parceria dos psicólogos em praticamente todos os serviços, né? E a gente fazia esse grupo, era um trabalho em grupo com pessoas de uma mesma comunidade, de uma mesma região, portanto todas se conheciam. E em determinado momento uma das mulheres que estava ali começa a falar de um filho que ela havia perdido. Faleceu esse filho, não lembro do motivo e eu acho que até não preciso lembrar para falar aqui. E de como foi sofrido, né? Era um filho adolescente que estava construindo uma vida, que estava se relacionando muito bem com a comunidade, que era muito querido por todos, e ele falece. E nesse momento ela se sente extremamente solitária, porque ninguém aparece para dar suas condolências, né, em relação a ela, ou quanto ao seu filho, né? E ela fala disso com muita dor ali naquele momento. E todos estão ali diante disso, e eu muito ciente, porque eles já tinham falado que todos se conheciam, eu falei, né, assim, pensando naquilo, tentando dar uma forma possível a esse sofrimento, tentando escutar um pouco mais esse sofrimento que estava colocado, eu falei, então, que agora seja feito isso que não foi feito no passado, que cada um que está aqui, que conhece a senhora, possa dizer o quanto sente a respeito disso, e que a senhora também possa falar a respeito disso. E foi uma cena muito tocante, assim, algo que eu não posso fazer em qualquer lugar, algo que não dá para realmente ficar padronizando, foi algo daquele momento, daquela circunstância, por conta das condições que eu tinha, junto com a equipe que estava ali comigo, estávamos todos juntos, né, vários profissionais ali, e cada um foi levantando e foi chegando para essa senhora e falando do quanto sentia pela perda, do quanto teve vergonha de chegar para ela, do quanto não sabia o que dizer, e
Cada um pôde, naquele momento, falar a respeito disso. E isso foi enriquecedor, porque ela pôde dar um pouco de forma social, emocional, para aquilo que ela estava vivendo com aqueles vizinhos, né? Colegas de comunidade. Então, esse eu acho que é uma das formas para a gente pensar. Permitir com que esse sofrimento seja transformado em alguma coisa a mais. Não ficar só com ele guardado, né? Enfim, lembro de um outro momento, em um outro serviço, que estávamos ali atendendo um paciente que chega com sua esposa. Esse paciente estava passando por uma avaliação de uma doença que ele estava assim, com suspeita de ter. E naquele momento a esposa, ou a companheira, na verdade não era a esposa, era uma companheira, né, que estava junto, começa a falar bastante, muito assim, de como ela estava sofrendo, da sua queixa, do seu mal-estar com tudo aquilo. E o médico não conseguiu, né? Eu estava numa consulta acompanhando o médico, né? Junto com o técnico, enfim. E o médico não conseguiu acolher aquilo. Acho que também não é tão simples, não posso cobrar. Eu acho que a gente tem que construir isso junto com as equipes, né? Ele se voltou especificamente para o paciente e foi bastante técnico, bastante cuidadoso com o paciente. E aí eu fui ficando com a função de acolher essa senhora, né? De escutá-la, né, até o final, que eu pude falar, olha, se a senhora tiver interesse, aqui temos o serviço de psicologia, a senhora pode estar procurando, é importante para poder falar disso, para poder entender um pouco melhor o que está se passando, etc. E quando eles saíram, né, e foram embora, o médico falou assim, meu Deus, que situação é essa? Que decisão complicada, esse homem já estava separado dessa mulher, e aí no momento que ele fica ruim, que ele descobre que ele tem um padecimento, ele entra em contato com ela e ela decide ficar com ele para cuidar dele. Por que isso? Não sei o que fazer com isso. Você vê que eu não consigo nem falar aqui, né? E ali eu tentando com muito respeito, porque eu sei o quanto é difícil cuidar e escutar o sofrimento. Eu falei, mas ali bastava escutá-la mesmo. Naquele momento eu acho que ela só precisava de um espaço para falar disso. Porque não deve estar sendo fácil. E a gente também não entende muito conscientemente, racionalmente, as decisões que as pessoas tomam em suas vidas. A gente precisa, na verdade, que elas falem a respeito disso. Esse é o grande intuito do nosso trabalho. Aí eu falei assim, mas se o senhor achar possível, escute-a. E se vê que já está chegando num ponto de dificuldade, encaminhe para o serviço de psicologia, caso ela queira ir. E ele também, né? Então, eu acho que são coisas que vão se colocando e a gente vai resgatando. Eu tenho outras, acredito que você também deva ter várias também. Até no consultório a gente passa por isso sempre, né? A situação do paciente ou da pessoa está chegando, está buscando. Não acredita às vezes no serviço de psicologia e é extremamente compreensível. Acho que as pessoas estão conhecendo de pouco em pouco o que é o serviço, mas às vezes chegam descrentes ao serviço, principalmente aqui que é psicanálise, que ainda tem mais fantasias ainda, crenças sobre como é que é um psicanalista, etc. E a gente pede que a pessoa conte sua história, fale de você, põe em palavras o que está se passando na sua cabeça, fale disso, né? E a gente vai acompanhando o paciente no processo até o momento que ele pode falar assim, alguma coisa deu um estalo aqui, ou alguma coisa se amarrou. É como se a gente tivesse no tratamento com um paciente nosso, principalmente no caso da psicanálise, porque não é uma prática diretiva, direcionada, que diz faça isso, vamos tentar em algumas estratégias, vamos pegar alguns deveres de casa. Tem práticas, né, que trabalham nesse formato, tem práticas que são mais experienciais, de dança, de experienciar com materiais, etc. Mas na psicanálise a gente trabalha bem com a fala mesmo, é a escuta do sofrimento a partir da palavra, e a gente vai acompanhando o paciente de uma maneira a ir dando forma a essa substância sofrimento, até o momento que a gente entende que a gente pode cortar um ponto, que a gente pode encerrar a sessão, e isso apazigua de um lado, mas provoca do outro, convoca a falar um pouco mais sobre um assunto no outro, e assim por diante. E é assim que vai seguindo o tratamento, porque quanto mais ele vai dando alguma forma para esse sofrimento, e obviamente sempre alguma coisa escapa, porque essa substância, a gente não captura ela como um todo, a gente captura em pedaços, né? Com o tempo a pessoa vai vendo que ela está mudando, que ela está lidando melhor com as questões, que ela está seguindo melhor na sua vida. É bem interessante pensar por essa perspectiva. E aí eu te devolvo esse
ponto de questionamento desse episódio, que é, para você, o que é escutar o sofrimento? Como você escuta o sofrimento? Que formas e destinos que você dá para o sofrimento, ou que você oferece para as pessoas que estão próximas de você, para um filho, para uma mãe, para um irmão, para você próprio, para o seu companheiro, para a sua companheira, etc., para um colega de trabalho, para um amigo. Como é que você lida com isso? Vamos conversar sobre isso. Deixa aí nos comentários. Se está gostando do material, curte, compartilha. Eu acho que é muito valioso para a gente estar trabalhando com essas questões e discutindo-as, tá bom? Agora, escutar o sofrimento é fascinante e a gente tem que sustentar isso sempre. Mais que isso, escutar o sofrimento é fundamental. A gente tem que trabalhar com ele. A gente tem que dar a ele novas formas e novos destinos. E eu te convido a fazer isso, tá bom? Um abraço, até o novo episódio dos Mementos Clínicos. Se você está gostando aí, vai acompanhando cada vez mais. Daqui, na semana que vem, eu lanço um Psicanálise Paralela e aí eu vou revezando um projeto com o outro, tá certo? Um abraço e tchau.